Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais uma live Café com Bordalo, uma ferramenta que a cada dia vai se aperfeiçoando, porque nós estamos atravessando um maremoto, um terremoto. É uma guerra que a humanidade trava e nós não temos ainda nenhuma perspectiva de até onde ela irá essa guerra. Uma guerra desconhecida, uma guerra contra um inimigo invisível, que não está devidamente decodificado, não se sabe direito suas formas de mutações. Eu tenho dito que a humanidade não estava preparada, nenhuma nação do mundo estava preparada, das mais ricas às mais pobres, as mais estruturadas às menos estruturadas. As famílias não estavam preparadas, as empresas não estavam preparadas. Portanto, esta crise do novo coronavírus, Covid-19, provoca mudanças, transtornos de todas as ordens na sociedade. Cada um de nós está sendo obrigado a rever comportamentos, a rever condutas, a rever rotinas. E, evidentemente, que isso impacta de uma forma diferenciada a sociedade. O isolamento social, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, por todas as autoridades sanitárias do mundo, especialistas, dá conta que sem isolamento social, para impedir o crescimento da contaminação do vírus, para que os sistemas de saúde não entrem em colapso, tem sido a grande arma em todos os países. Mas tem um componente desta crise, com outros que já tratamos aqui, que está invisível, que pouco se comenta. Aliás, invariavelmente é um componente que pouco se comenta na normalidade. E na anormalidade que estamos vivendo. Eu estou me referindo aqui à violência contra a mulher. Eu me refiro aqui à situação da mulher nesta pandemia, tanto no mercado de trabalho, como na convivência familiar, com as famílias isoladas, esse nível de estresse dentro dos lares é algo que está provocando diferentes formas de resposta. Então, esse é o tema de hoje. Eu vou ter comigo aqui a minha queridíssima professora do CESUPA, advogada, membro do Conselho Seccional da OAB Pará, Ordem dos Advogados do Brasil, minha querida Juliana Freitas. Boa tarde, Juliana. Seja bem-vinda. Dê seu boa tarde para o pessoal aí. Boa tarde, deputado. Boa tarde para todos os que estão nos acompanhando. Boa tarde, Angelina. Boa tarde, Ana. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse debate. Muito obrigado, Juliana. Daqui a pouco você volta. Também hoje nós temos conosco a queridíssima professora da UFPA, lá de Ananindeua, nossa querida companheira Ana Linhares. Ana, olá, seja bem-vinda. Nossa companheira também socióloga, militante das causas feministas, participação. A Ana tem uma participação ativa nos movimentos de mulheres de Ananindeua, do Pará. E eu queria te dar boa tarde, Ana. Seja bem-vinda, companheira. Dê seu boa tarde para as nossas amigas e amigos aqui da live. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite. Prazer conhecer a Juliana. Obrigada, Angelina. Que nós tenhamos um bom debate. Obrigado. Também está comigo hoje a minha querida Angelina Anjos, nossa parceira, junto com a Shirley Meira, todas as tardes. A Shirley vai
ficar alguns dias ausente da nossa live por motivos profissionais, e a Angelina vai ficar aqui nos ajudando neste bate-papo. Boa tarde, Angelina. Boa tarde, deputado Bordalo. Boa tarde, professora Juliana Freitas, Ana Maria Linhares. É um prazer, uma honra estar com vocês nessa tarde, para a gente fazer junto esse café com Bordalo. O negócio vai pegar fogo, né, deputado, hoje? Essas duas mulheres super comprometidas com a causa feminista e feminina. Vamos tocar fogo no mundo hoje. Vamos falar sobre a violência doméstica, né, deputado? Que nesse período agora de isolamento. Vamos lá. Muito bem. Antes de entrarmos no tema, vamos só dar uma passada aqui nos jornais de circulação no Pará. Olha, vão entrando, quem já está assistindo a gente vai entrando. Essa live é participativa, faça suas perguntas, traga notícia do seu município, como é que está o isolamento social por aí, como é que está a conduta das autoridades, enfim, como é que nós estamos atravessando esse maremoto, tá? Vão entrando, que daqui a pouco, Angelina, comigo, nós vamos fazer aqui uma interação com todas as amigas, os amigos que estão conosco. Os jornais aqui do Pará nos traz a seguinte manchete. O Liberal de hoje nos traz a manchete que registra... o Pará registra a 14ª morte provocada pela Covid-19 no Pará. Foram 2 homens idosos e uma mulher de 42 anos os óbitos mais recentes de Belém. Aliás, Belém atravessa um momento muito crítico. Praticamente em 24 horas ou 48 horas foram registradas mais de 25 mortes aqui na capital, o que revela que nós estamos num momento muito delicado desta pandemia, desta epidemia aqui no estado do Pará, particularmente na região metropolitana de Belém. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde mostra que o número de casos confirmados de Covid-19 no Pará subiu para 259, está aumentando rapidamente, e que os exames de outras 262 pessoas continuam em análise laboratorial. Uma notícia importante que tranquiliza o Estado é que vocês sabem que o secretário de Saúde e toda a equipe praticamente de comando da CESPA foi atingida pelo vírus, não é? O secretário, inclusive, está em isolamento domiciliar, com toda a equipe, está despachando da sua casa. Eu mando aqui os meus votos de pronta recuperação para o nosso secretário Beltrame, que tem tido uma conduta extremamente operosa, positiva, tem sido um braço direito do governador Helder, e nós precisamos de todos os nossos técnicos, autoridades bem intencionadas, apostos para nos ajudar na defesa da vida, na defesa da integridade da nossa agenda, do nosso povo. E o governador Helder Barbalho, por causa disto, teve, evidentemente, que fazer os testes acerca de que se estava ou não contaminado pelo Covid-19, visto sua convivência com esta equipe, principalmente com o secretário Beltrame. Mas o teste do governador deu negativado, ou seja, o governador não está contaminado com o Covid-19, mas devido aos cuidados de afastamento, o governador ficará em isolamento até terça-feira, e já está em isolamento praticamente desde o momento que foi anunciado o teste positivo do secretário de Saúde, e o governador despacha de casa, mas está a postos, e, portanto, o governador do estado, que tem tido uma conduta irretocável até aqui nesta crise, está
em plenas funções, o que é um elemento muito importante para tranquilizar o povo paraense. Já o Diário do Pará, outro jornal nosso daqui, nos traz como manchete que o coronavírus avança na capital. Olhem só a manchete do Diário. Saúde de Belém entra em colapso e governo abre hospitais. Quer dizer, aquilo que a gente temia está começando a acontecer. O governo do estado cuidou para estruturar 4 hospitais de campanha, um em Belém, um em Santarém, um em Altamira e um em Marabá, e ampliou a capacidade de UTIs e respiradores em Tucuruí. Mas acontece que, como o centro da epidemia está na capital, é na capital que está se verificando o maior número de casos, junto com Ananindeua e junto com Santarém. E agora também começando a preocupar a situação de Parauapebas. Saiu esses dias uma pesquisa que dá conta que muitos municípios estão com uma baixa adesão ao isolamento social. Caso, por exemplo, de Nova Esperança do Piriá, que eu mando aqui o meu abraço ao querido povo de Nova Esperança do Piriá, mas eu acho que as autoridades de Nova Esperança do Piriá precisam tomar medidas mais duras, menos de mais ou menos 30% apenas da população de Nova Esperança do Piriá e outros 6 ou 7 municípios estão com uma taxa de adesão para o isolamento social de menos de 31%, 32%. Isso é muito grave. Por outro lado, na pesquisa também, realizada, dá conta que outros municípios estão observando de uma forma extremamente ativa, participativa, o império do isolamento social. Eu quero aqui mandar para o prefeito Carlinho, aí de Limoeiro do Ajuru, prefeito do Partido dos Trabalhadores, os meus parabéns, Carlinho, com toda a equipe do governo, porque Limoeiro do Ajuru é o segundo melhor índice de isolamento no estado. Né? A população de Limoeiro está observando, a população de Limoeiro está seguindo as ordens das autoridades sanitárias e, portanto, é muito importante registrar que Limoeiro do Ajuru, como outros 6 ou 7 municípios, estão observando fortemente. É por aí mesmo. Não há saída. A palavra que deve ser seguida no país são as orientações das autoridades de saúde. São os médicos, são os especialistas. Estes estão lidando com o problema a partir de uma batalha sanitária. Eles não estão em batalha política. Porque, nesse momento, nós vivemos uma contradição que, no governo federal, nós temos 2 falas, a do ministro da Saúde e a do presidente da República. Enquanto o ministro da Saúde se conjuga aos esforços dos governadores, prefeitos, da sociedade como um todo, o presidente cuida de desmoralizar todos os dias a luta contra o coronavírus Covid-19. Aliás, o presidente andou fazendo passeios de novo em padarias, em vendas de rua, cumprimentando apoiadores, espirrando em público, apertando a mão de senhoras de idade, tudo numa conduta totalmente inapropriada, desaconselhável, e eu diria, inclusive, irresponsável daquele que devia sinalizar com condutas muito maiores. Por isso que começa a afrouxar o isolamento social. E nós vivemos uma anomalia no Brasil, impressionante, uma anomalia, a professora Juliana Freitas, daqui a pouco pode comentar, uma anomalia do ponto de vista de governança. Nós temos instalado, ao lado do gabinete presidencial, um bunker
chamado Bunker do Ódio, Gabinete do Ódio. Eu assisti uns vídeos divulgados a partir daí que atribui ao comunismo, uma disputa do comunismo, um projeto comunista, que o Covid-19 é um projeto comunista de domínio da humanidade, do mundo, não é? E que por isso a China estaria utilizando desse vírus para poder criar as condições para dominar o mundo. Parece filme de ficção, só da cabeça de algum doente ou de algum mal intencionado que isto pode sair. Está sendo usado, de novo, uma campanha de desmobilização do isolamento social nas redes de WhatsApp, impressionante, penetrando nas periferias, penetrando nos bairros. Por isso que eu apelo aqui aos meus amigos de Belém, de Ananindeua, de todo o estado, nós precisamos observar o que as autoridades sanitárias estão falando. Sem isolamento social, nós estaríamos igual aos Estados Unidos. Vocês estão acompanhando como é que está a situação dramática dos Estados Unidos, da Itália, não é? Aqui na América Latina, de outros países, como o Equador, por exemplo, no Equador também é clima quente, também é clima igual ao nosso, espalhou-se pelas periferias, pela sociedade, que o vírus não chegaria no Pará, porque aqui nós temos clima quente, que ele não se dá bem com o clima quente. Isso é uma aberração. Isso não está provado cientificamente. Portanto, minha gente, eu abro essa live com essa declaração. Muito obrigado pelas presenças de vocês, todas as tardes conosco. Nós vamos travar essa guerra, essa luta. A humanidade vai sair melhor dela. E eu quero aqui, então, convidar a minha querida Angelina Ângelos. Angelina, já está conosco? Angelina Ângelos, por favor. Angelina, para nos dar um panorama rápido para o nosso tema, para nós depois repercutirmos com a Ana Maria e com a Juliana esta realidade. Nós vamos tratar, dentro desta pandemia, da situação da mulher. Nós queremos saber como está isto. Você aí que está nos assistindo, que tem conhecimento de eventos dessa ordem, ou mesmo repercutir como está esse quadro na sua vizinhança, vá mandando informações para repercutirmos. Mas, Angelina, você tem algum dado mais recente dessa questão da violência contra a mulher neste período de pandemia aqui no estado do Pará? Por favor, nos ofereça esses dados. Então, deputado, nesse período que tem esse momento de isolamento social, os dados da Delegacia da Mulher de Belém dizem que foi 50% menor a violência contra a mulher. No Pará, segundo esses dados, houve também uma diminuição significativa comparando com o ano de 2019, né? Os dados são os seguintes: no período de 16 a 26 de março de 2020, foram 85 casos contra 174 do ano passado. Um equivalente a 52% a menos. No mesmo período do mês. Então, você está falando de um período de março, não é isso? Sim. A redução... Comparando março de 2019 com março de 2020, é isso? Sim, sim. E o comparativo feito no período de 16 de março a 2 de abril de 2019, foram 265 casos. Em 2020, nesse mesmo período, foi para 152 casos, uma redução de 43%. Então, mas isso não significa, deputado, e as meninas que estão nos acompanhando hoje, todo mundo, não significa que essa redução dessa violência também pode ser por conta de uma subnotificação, devido às mulheres estarem 24 horas com seus algozes e não ter condição de sair de casa, preferir se proteger do vírus e continuar lá com a sua vida, porque nesse período agora assim será, né? Todo mundo tem que ficar dentro de casa
Então, isso pode ser também a subnotificação desses casos. Tudo bem, Angelina. Angelina, por favor, enquanto eu converso um pouquinho aqui com a Juliana e a Ana Maria, vá fazendo aí uma sistematização, organização das mensagens dos nossos internautas. Daqui a pouco você volta para repercutir, tá? Eu quero que você leia os comentários, lance as perguntas para essa turma bacana que está nos acompanhando de todas as partes do Pará. Muito obrigado. Eu queria convocar, então, a minha querida amiga Juliana Freitas. Doutora, a senhora ouviu aí o dado do Pará, não é? É o dado, na verdade, da cidade de Belém, que a querida Angelina Ângelo nos traçou. Queria que a senhora fizesse uma avaliação conosco, com nossos internautas, sobre essa questão da mulher na pandemia. Quais são os elementos, doutora, que a senhora teria para refletir conosco, para colocar nesse debate, no sentido de que tenhamos uma melhor orientação para olhar, para sentir e para poder analisar esse quadro da mulher na pandemia do coronavírus Covid-19. Por favor, Juliana. Primeiro, eu quero te parabenizar, né, por trazer esse debate para as redes. É um debate tão necessário. Achei super interessante o ponto que tu enalteceste, Bordalo, sobre a questão do fato de o presidente da República de alguma forma, ou de muitas formas, diminuir a importância do isolamento. E aí eu acho que é fundamental esse momento para um esclarecimento para todo mundo que está nos acompanhando. Né? Muito se tem discutido sobre as liberdades individuais, né? Em especial em São Paulo, um movimento forte em relação ao Dória. Então, é importante que todos nós saibamos que todos os políticos, todas as pessoas que têm uma atuação pública, têm, na verdade, duas facetas. Então, o presidente da República, na condição de apenas cidadão, ele tem todo o direito, no exercício da sua liberdade individual, de achar que é uma gripezinha, de considerar que o isolamento não seja necessário. Ponto. Na condição de representante do povo, ele tem um interesse público a preservar. Então, ainda que ele pessoalmente, individualmente, não concorde com o isolamento, mas considerando que são essas as recomendações de quem entende do assunto, ou seja, dos médicos, dos cientistas, dos estudiosos da área da saúde, ele, na condição de presidente com responsabilidade política que deve agir, ele tem que seguir, sim, todas as recomendações. E é claro que esse contexto de isolamento, a Angelina trouxe agora os dados relacionando a uma pseudo, que é a minha análise, né, diminuição da violência. Por que eu falo uma pseudo, uma irreal diminuição da violência? Porque não me parece, primeiro que os próprios dados que apresentam, né, um quantitativo de violência, eles já não são reais por si só, porque nem todas as mulheres denunciam, né? Nós sabemos isso por N fatores, por medo, por, né, N motivos. E num contexto como esse nosso, em que existe uma recomendação de isolamento e as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas têm que ficar isoladas no âmbito familiar, e é exatamente nesse âmbito familiar onde elas sofrem agressões, elas ficam com menos força ainda para denunciar, né? Ainda que exista uma rede, e essa é uma das recomendações sobre as quais mais tarde eu falo um pouquinho, ainda que exista uma rede de apoio, a primeira pergunta que ela vai se fazer é: eu vou voltar para a mesma casa onde ele está? Porque no contexto de coronavírus, de pandemia, né, em que toda a nossa realidade ela está distorcida, nós vamos ficar no mesmo espaço. Nós estamos no contexto de excepcionalidade. Então, o receio dela de morrer acaba sendo muito maior nesse nosso atual contexto. Então, é importante que nós tenhamos, na verdade, várias perspectivas aí. Eu acho fundamental, e me parece que os debates ainda não são muito profundos, deputado, em relação ao fato de que a mulher está extremamente sobrecarregada nesse momento de pandemia. Os filhos não estão indo para a escola, porque as aulas estão suspensas, então muitos estão fazendo homeschooling, a mulher tem que tomar conta da casa,
A mulher, muitas vezes, é oprimida, na grande maioria das vezes, sendo pressionada pelo marido, que, quando faz alguma coisa, ajuda em casa, quando deveria coparticipar. A mulher tem que trabalhar, e muitas delas estão trabalhando no home office. Como que a mulher tem saúde mental e emocional para suportar tudo isso? Então, na verdade, é um peso muito grande que está recaindo sobre todas nós, mulheres, sobre mim, sobre a Ana, sobre a Angelina, e que é preciso que a gente discuta. É preciso que a gente, de fato, repense quais são os nossos papéis de homem e mulher nesse nosso contexto de sociedade. Tudo bem. Daqui a pouco você repercuta conosco também, querida Juliana, as recomendações que eu me referi daqui a pouco. Tá? Muito obrigado. Ana Maria já está conosco? Ok. Ana, tudo bem, querida? Ana, você escutou a Angelina nos dá aí um rápido número sobre a questão da violência contra a mulher nesse período de março de 2019 e março de 2020. Qual é a sua avaliação disso? O que você está sentindo no dia a dia? Você, inclusive, que também está em isolamento social, não é? Aliás, vocês dois estão, a Angelina também está. Há 25 dias. Vocês estão vendo esse quadro, querida companheira? Como é que está a situação da mulher nessa pandemia? Eu acho que, assim, antes de falar dessa subnotificação e desses dados com relação a esse período agora de isolamento, eu acho que é importante a gente voltar um pouco para essa fala que tu fizeste do Bolsonaro, que acho que tu usa até a questão da palavra doente, que a gente, com raiva, né, usa a palavra, mas, na realidade, acho que é um projeto, né? O Bolsonaro tem um projeto muito claro aí, que é um projeto que, a meu ver, é um projeto genocida, né? Então, ele há muito tempo já vem demonstrando esse ódio que ele tem das mulheres, né? Com as suas falas, com seus projetos de política pública que deveriam ser voltados para as mulheres e não são projetos voltados para as mulheres. Já falou inúmeras vezes que nós nascemos de fraquejadas, ou seja, a gente já entendeu o posicionamento do Bolsonaro com relação à mulher. Outra coisa que me chamou muita atenção da fala do Bolsonaro durante esse tempo de pandemia é que ele disse que a violência da mulher aumentou por causa da pandemia. O problema não está na pandemia, o problema está na violência que acarreta essa mulher, que é uma violência que é oriunda de uma educação patriarcal que é milenar, né? Então, acho que é bom a gente também problematizar isso. E pensando nessa questão desses dados, que, como muito bem falou a Juliana, não dá para a gente falar precisamente do porquê disso, mas a gente só tem hipóteses. Vocês já apontaram uma das hipóteses, né, que é a questão da subnotificação, e a Juliana pode até falar muito bem sobre isso, com relação aos aplicativos que existem, né, com relação a essa questão da mulher que está se sentindo violentada nesse período, que ela pode pedir ajuda. Mas tem uma outra questão também que eu acho bem interessante a gente problematizar, que, inclusive, eu estava até lendo esses dias um trabalho sobre isso, que a violência contra a mulher, por incrível que pareça, ela, às vezes, é muito maior com aquela mulher que trabalha fora de casa do que com essa mulher que está dentro de casa. Eu achei bem interessante esses dados e me lembrou esse dado aí da pandemia. Por quê? Porque muitas vezes essa mulher que trabalha fora de casa é violentada pelo marido porque ele ainda tem essa dificuldade de ver uma mulher que trabalha fora de casa, tem essa dificuldade de ver uma mulher que tem seu próprio emprego, que tem seu próprio dinheiro. Então, esses dados me fizeram pensar um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão desse estudo que problematiza a mulher que trabalha fora de casa, ela ser muito mais violentada do que a mulher que está dentro de casa, porque ela causa um choque, esse homem não consegue lidar com essa mulher, né, que é livre, que tem seu emprego, que tem seu salário. Então, me fez pensar um pouco sobre isso. Mas eu acho que é interessante a gente falar que a gente precisa esquecer completamente tudo que o Bolsonaro falou sobre a questão da violência com relação a essa quarentena. O que faz a mulher ser violentada não é a quarentena. O que faz a mulher ser violentada é uma socialização que faz com que homens nos vejam como objetos, que nos objetifique, uma socialização que faz com que o homem se veja como o provedor da família e faz com que a mulher se submeta a ele, né? Eu acho que a grande questão é problematizar isso, né? É o patriarcado, né? Essa sociedade que faz com que se veja um homem como o dono, como provedor, aquele que objetifica a mulher, aquele que vê a mulher como posse. É a partir do momento que a gente educa o teu filho
para ver uma mulher como posse, o que ele vai fazer? Ele vai violentar essa mulher, porque na visão do homem, essa mulher é um objeto, né? Essa mulher é um corpo que pertence a ele, então ele faz o que ele bem entende. Então, acho que é importante a gente problematizar essa socialização que é fruto de uma educação patriarcal, né, que faz com que nós sejamos violentadas cotidianamente. E uma outra questão que é interessante, que tem a ver com esse lance da subnotificação, é que quando a gente pensa em violência, a gente pensa num tapa, né, num soco, na violência física, mas a violência, ela se dá de inúmeras formas, né, que é a violência psicológica, a violência moral, a violência financeira, e para além dessa violência física, né? Então, acho que é importante a gente problematizar isso e esquecer completamente o que o Bolsonaro falou com relação a isso, porque o que está acarretando essa violência contra a mulher não é a quarentena, é uma sociedade que educa homens e mulheres a serem machistas e homens a violentarem mulheres. Tudo bem. Daqui a pouco você volta, Ana. Fique aí. Juliana, você poderia repercutir conosco quais as recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca da mulher nesta pandemia da Covid-19? O que é que nos diz a Corte Interamericana? É interessante. Foi a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora, muito recentemente, dia 10 de abril, baixou uma resolução, foi a primeira resolução de 2020, exatamente com o objetivo de fazer recomendações acerca da violação dos direitos humanos no contexto da pandemia. É bom enfatizar exatamente o que a Ana pontuou aqui, que a violência, ela não existe, ela não está maior por conta da pandemia, né? Nós temos uma estrutura de hierarquização, uma estrutura na qual o homem se acha superior à mulher, né? E em razão disso, diferentemente do que o presidente da República disse, que ele bate na mulher porque chega em casa e não tem dinheiro para comprar comida, né? Ou algo nesse sentido, como se fosse justificável aquilo que é absolutamente injustificável, qualquer tipo de agressão. E aí, nesse contexto, né, de tantas transgressões, de tantas vulnerabilidades no âmbito da pandemia, que elas vão se acirrar, né, me parece que é inconteste que todas essas grandes macro desigualdades sociais, de gênero, elas vão se acirrar, né, depois que nós sairmos disso tudo, então é preciso que nós trabalhemos de forma preventiva. A Comissão dos Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, então baixou essa resolução e trouxe 5 recomendações em relação às mulheres. A primeira delas, e eu não vou falar de forma hierarquizada, tá? A primeira delas foi que todas as soluções, todas as medidas a serem adotadas no contexto de pandemia, com a finalidade de prevenir, de reprimir, todo e qualquer ato causado, né, ou gerado pela pandemia, ela tem que partir também da perspectiva da mulher. E para isso, segunda recomendação, e para isso é preciso que as mulheres estejam nos polos de decisão de todos os grupos de trabalho e dos comitês que forem criados pelos estados e aqui no Brasil, nas próprias unidades federativas, que forem criados com a finalidade de que a mulher seja ouvida na perspectiva de que aquelas decisões também partam do olhar, ou a partir do olhar da mulher. É fundamental que se invista na educação sexual, porque considerando o isolamento, considerando todo esse patriarcado, essa opressão do patriarcado que é injustificável, é estrutural, é cultural, infelizmente, a gente precisa desconstruir tudo isso, é preciso que haja educação sexual para que as crianças, né, até para que as mulheres que estejam na sua casa, as crianças, os meninos também, que estão em casa, conhecerem quais os limites, né, do pegar, do tocar, o que é intimidade, enfim, conhecer o seu próprio corpo, onde que pai, mãe, tio, parente próximo não pode tocar, enfim, isso é importante, é fundamental. É preciso que sejam criados, a quarta recomendação, é preciso que sejam criados canais alternativos de denúncia das mulheres, que esses canais formais em que as mulheres têm que se deslocar, em que as mulheres têm que seguir uma burocracia, eles funcionam, quando funcionam, no contexto ordinário, né? No contexto de ordem posta, diria assim.
Mas nesse contexto de pandemia, é preciso que esses canais alternativos eles sejam facilitados, desburocratizados, para permitir que a mulher tenha fácil acesso e possa, de fato, denunciar, estando em casa, ao lado daquele que está violentando, a violentando. E a quinta recomendação é uma atenção especial para as mulheres que trabalham na área da saúde, no fronte de batalha mesmo, em especial no que toca à sua saúde emocional e psicológica, em razão da tripla jornada de trabalho. Se para nós que não trabalhamos na área de saúde, não é, Ana, já está muito difícil, imaginemos as mulheres que trabalham na área da saúde, enfermeiras, médicas, enfim, todas elas que estão no fronte de batalha, ter que enfrentar isso realmente deve ser, no mínimo, muito estressante. Então, essas foram as 5 recomendações, e eu acredito que seja não apenas interessante, mas fundamental que os estados da nossa federação acompanhem isso. Essa é uma determinação, óbvio, para os estados soberanos, os estados nacionais, mas eu acredito que, como a nossa federação é marcada pela descentralização de poder, né, então todos os nossos 26 estados e mais o Distrito Federal devem imediatamente seguir essas recomendações para que os resultados decorrentes desse isolamento sejam ainda mais alarmantes, né? Desse contato ininterrupto da mulher com o homem opressor, não, repito, como a Ana falou, não em razão do isolamento, mas em razão do machismo, em razão dessa estrutura opressora que, infelizmente, ainda nos consome, e essa expressão nos consome muito. Tudo bem, Juliana. Eu quero que Foram essas as recomendações, deputado. Obrigado, Juliana. Vamos daqui a pouco comentá-la, porque, inclusive, eu queria que você nos favorecesse passar que, na primeira sessão ordinária online que tiver aqui na Assembleia, eu vou apresentar essas recomendações como orientações para que o governo inclua em todos os seus núcleos de trabalho e de serviço a presença de mulheres, de representação feminina. Excelente. Aqui na Assembleia foi criada uma comissão externa de representação para acompanhar as medidas do governo. Nenhuma das 10 deputadas que foram eleitas no parlamento fazem parte da comissão. Só a deputada Dilvanda Faro, do PT, é suplente, porque a bancada do PT acabou não tendo acesso aos cargos de titularidade pela representação partidária, pela proporcionalidade partidária, ou seja, na hora que foi para definir a composição, só se observou o número de deputados por bancada, não se observou essas dimensões extremamente delicadas dessa crise. Então, por favor, Juliana, ao final da nossa live, passe para nós traduzirmos numa recomendação aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para o Parlamento, para o Governo do Estado, para as prefeituras e, enfim, para todos os organismos que precisam incorporar não só a recomendação formal, mas a dimensão da perspectiva feminina nas comissões e trabalhos encarregados de combater esta crise. É que eu vou pedir para a Angelina nos facultar a leitura. Angelina, por favor. Angelina está aí? Angelina já está conosco? Porque tem pessoas introduzindo uma questão no debate aqui, queridas, que é o seguinte. A Shirley Meira, nossa parceira, está nos alertando para essa questão de que a maioria das equipes que estão no fronte da guerra são mulheres. Angelina, já estás aí? Eu queria que você lesse, querida, os comentários que já vieram, porque eu vi aqui rapidamente, vocês que eu estou acompanhando por aí e por aqui,
Por isso que de vez em quando vocês veem eu baixar meu olhar para cá, mas eu li aqui rapidamente alguns comentários que passaram, que são pertinentes para o debate com a Ana Maria e com a Juliana. Por favor, Angelina. Sim, então, mandar um abraço aqui para muitas mulheres que estão nos acompanhando nessa café com bordalo. Tem que ter café, viu, pessoal? Todo mundo aí com a sua xícara devidamente posicionada. Mandar um abraço para Ellen Castro, para Suane Vidal, para Gisele Souza e para a Elida Braz. A Elida, deputado, faz uma importante fala para a gente. Ela diz assim, é importante fazer a tentativa de uma rede de apoio aqui em Belém, para essas mulheres denunciarem os agressores. Denunciarem os agressores. Em muitos lugares, supermercados estão sendo um local para que essas mulheres façam a denúncia. Ela diz isso, a Elida Braz, sempre na audiência do Café com Bordalo. Uma outra pessoa aqui mandou uns dados para a gente. O Cleisimar Santana fala que o senhor é um exemplo de parlamentar. Angelina, a conexão não está boa. Melhor aí. A Iseli Câmara. Um beijo, Iseli. A Iseli eu convidei hoje pelas redes sociais. A Iseli diz, eu ressalto que é preciso evitar que os agressores tenham uma sensação de impunidade, pois eles poderiam se aproveitar do funcionamento parcial de órgãos públicos para cometerem violência. Para mim, é necessário zelar pela proteção dessas pessoas, se reestruturarem para atender melhor, mesmo que seja à distância, por telefone, mensagens, como está acontecendo em outros países. Eu quero aqui aproveitar a participação da Iseli Câmara, um beijo, querida, e da nossa querida Elida Braz, um beijo, querida, para dizer que a doutora Priscila Souza, nossa assessora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, está coordenando a elaboração de uma proposta para que nós possamos instalar na Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia um atendimento virtual para qualquer denúncia, para ajudar as pessoas, para repercutir e utilizar este mecanismo institucional para ser esta ponte, essa âncora, que muitas vezes as pessoas não encontram. Assim que estiver melhor desenhado, nós iremos dar a conhecer. Mas vamos lá, Angelina. Já está. Quando a Angelina melhorou? Não, deputada, minha conexão. Marcos Amaral, lá de Concórdia, já está conosco. Boa tarde, Marcos. O Marcos está dizendo, Marcos Amaral é vereador, lá de Concórdia do Pará. Ele está dizendo, estou na luta para que seja implantado a sala da mulher, da criança e do adolescente violentado na delegacia de Concórdia do Pará. Excelente iniciativa, vereador. É por aí mesmo. O Marquinhos Silva diz que, nesse momento de pandemia e isolamento social, os mecanismos de defesa da mulher e de combate à violência e ao feminicídio devem estar todos atentos e ativos e com acessos mais fáceis, desburocratizados, além de garantia de renda para mulheres, principalmente as que chefiam famílias e aqui estão com muitas dificuldades financeiras para garantir, no mínimo, alimentação para dentro de suas casas. A Juliana, Ana Maria, eu estava levantando um pouco elementos para essa nossa conversa e me veio essa questão, o problema do mercado de trabalho, porque, veja bem, já estão flexibilizando por aí os comércios, aqui em Belém mesmo o prefeito flexibilizou o comércio, tem muito comércio aberto, eu tenho dito que não precisa estar tudo fechado, o açougue não precisa estar fechado, a venda de alimentação precisa estar fechado, os supermercados têm que cuidar de organizar esta demanda, tem que estar abertos, concordo, mas tem que estar abertos com sistemas internos, um pandemônio muitas vezes. Agora, a ida para as agências bancárias
do recebimento da tal ajuda emergencial, que, aliás, parece que ninguém recebeu ainda. Ninguém recebeu ainda. Nós já vamos para um tempo razoável da aprovação dessa renda emergencial. Inclusive, hoje, não sei se vocês viram, na Receita Federal, uma aglomeração de gente tentando corrigir CPFs. E eu achei interessante o diretor da Receita Federal dizer que está tudo disponibilizado, que tem que ser tudo online, mas eu lembro que existe entre 30 e 40 milhões de brasileiros que não têm internet, que não têm acesso à rede mundial de computadores. Tem muita gente que não tem condições de utilizar esta ferramenta. Então, é uma certa insensibilidade que o diretor não tenha destacado um atendimento ali para aquelas pessoas que correram para ali, pelo menos para, se for o caso, ajudá-las ali. Não, é uma insensibilidade impressionante. Está se tratando esta crise como se nós estivéssemos em período normal. Nós não estamos em período normal. Eu queria, então, repercutir com vocês essas falas que vieram aqui na nossa live, algumas preocupadas com essa questão da mulher trabalhadora, da mulher que sai de casa para trabalhar, que mesmo na pandemia não tem como ficar em casa. Eu lembro aqui que nós temos muitas profissionais da área da beleza, por exemplo, que estão tendo que ir trabalhar para ganhar o seu sustento, porque está tudo fechado, não é? Os salões de beleza estão fechados, shopping centers estão fechados, mas principalmente essas mulheres que estão no front, que são as enfermeiras, são as médicas, não é? São os funcionários dos serviços de saúde. Essa dimensão de conciliar trabalho neste momento com a crise do Covid-19 e do isolamento social, como é que vocês veem esse componente desta crise? Começando pela Ana Maria agora. Bom, Ana. Eu estava pensando aqui, né? Existem muitas mulheres que fazem parte desses trabalhos que são essenciais nesse momento de pandemia. Elas precisam estar, né, nesses postos de trabalho, elas precisariam estar seguras, né? Com suas máscaras, com álcool em gel e etc. Uma outra questão que tu chamou a atenção dessas mulheres que fazem os seus trabalhos que não são essenciais, como mulheres que trabalham com a beleza, em lojas, shoppings, etc., que não podem. Eu acho que se a gente vivesse num país com políticas públicas sérias para as mulheres, essas mulheres estariam amparadas, né? Acho que é uma questão para a gente problematizar e pensar. Então, acho que deveria ter uma política pública séria para as mulheres, que no caso dessas mulheres que não fazem parte desses serviços que são essenciais, elas estariam preservadas nesse sentido, mas a gente não tem uma política pública séria. É tão absurdo que essas pessoas precisam fazer um pedido de R$600 e até agora as pessoas não receberam. Como é que essas pessoas estão se alimentando? O que é que a gente vê nas redes sociais? Uma mobilização da sociedade fazendo arrecadação de cesta básica, fazendo caixinha, fazendo sorteio, para poder ajudar essa sociedade. Então, se existisse uma política pública séria, no caso para as mulheres, esse caso poderia ser resolvido, né? Mas eu acho, assim, que algo que a Juliana falou que é muito importante para o combate dessa violência e de tudo que a gente está vendo nesse quadro é educação, né? Não tem jeito. Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, que a partir do momento que ela aparece, os casos de violência aumentam, a gente fica pensando, mas por que esses casos de violência aumentaram? Ou pode ser por conta da subnotificação, ou pode ser porque as mulheres elas se sentem mais à vontade a partir de então, né, para poder denunciar esses homens que são agressores, ou porque não basta apenas a lei, né? Acho que para além da lei, a existência da lei, é preciso a existência de outras políticas públicas. Eu acho que a educação ela é essencial nesse sentido. E a Juliana chama a atenção de um ponto assim, que eu acho primordial, que é a questão da educação sexual, né? Eu estou falando a partir do meu lugar de fala, eu sou professora, trabalho hoje com o ensino de história e estou dentro das escolas fazendo palestra para falar sobre violência e sobre feminismo. As pessoas não sabem nem o que é feminismo, né? A gente chega para falar do feminismo, as pessoas não sabem o que é feminismo.
A gente chega para falar com um aluno, ele não sabe o que é masculinidade, ele não sabe que ele está sendo violento com a namorada, ele não sabe que o pai é violento com a mãe. Então, para além de lei, para além de política, é preciso outras políticas públicas, como a educação, né? A gente precisa falar de educação sexual também. Aí a gente tem um governo que retrocede, né? Quando a gente fala de educação sexual, eles acham que a gente está querendo falar sobre ensinar o meu aluno a fazer posição sexual. Não é. Educação sexual é ensinar eu conhecer o meu corpo, é ensinar o rapaz a respeitar a menina respeitar o rapaz enquanto ser humano, né? Então, falar de educação sexual é primordial para a gente combater essa questão da violência, né? E com relação a essa questão voltada do trabalho, eu acho que é isso. Se a gente tivesse políticas públicas sérias para as mulheres, essas mulheres não estariam passando por isso. Mas é isso que a gente não está vendo, é o contrário que a gente está vendo. Muito bem. Olha só, tem uma pergunta muito interessante aqui que eu vou jogar, se a Juliana agora na intervenção dela já quiser comentar, que é, primeiro a Vanessa Giovana. Um beijo, Vanessa. Obrigado por ter atendido o nosso convite. A Vanessa nos diz que vivemos uma sociedade em que os comportamentos atribuídos a homens e mulheres ainda são muito romantizados. Se espera dos homens o papel de provedores, de responsáveis pela família, enquanto às mulheres caberia o cuidado. Os homens mandam, as mulheres devem obedecer, e isso naturaliza a violência. Obrigado pela contribuição, Vanessa. A Iseli volta e faz uma pergunta. A Iseli queria saber o que acham da lei que o presidente sancionou, que obriga os agressores a frequentar a reabilitação. E a Hélida volta também, dizendo que muita não denuncia. Por favor, Juliana, você, para repercutir essas várias participações aqui conosco. Primeiro, eu quero complementar só, concordo com absolutamente tudo que a Ana trouxe aqui, mas tem outros pontos também que são interessantes, nós não temos nem como esgotar tudo aqui. Primeiro, as mulheres, em regra, numa sociedade estruturada, né, no machismo como a nossa, né, marcada por esse patriarcado, a grande maioria das mulheres ocupa espaços de poder no seu trabalho. E a gente sabe que com o desemprego que já está acontecendo, as primeiras pessoas a perderem seu emprego são aqueles que estão na operacionalização. E as mulheres, em grande parte, estão alocadas exatamente na operacionalização. Então, a mim parece, e não tenho dúvidas em relação a isso, que as mulheres elas vão ser muito mais penalizadas em relação ao desemprego. Esse é um ponto. Um outro ponto. Homem e mulher em casa, ambos trabalham home office. Tem filhos, tem a casa para cuidar. Quem é que vai se dedicar mais ao home office? É a mulher ou o homem? Porque quem está trabalhando home office, eu estou trabalhando, por exemplo, home office, é claro que eu estou sendo avaliada pelo meu chefe. É claro que eu estou sendo avaliada pelo meu cliente. É claro que o processo de cobrança continua, até mesmo se intensifica, porque as pessoas acham, está em casa, então está sempre disponível. Quando, na verdade, não. Em especial as mulheres que trabalham no home office, é porque têm os filhos, porque tem a casa para cuidar, porque tem a comida para fazer. Então, quando não tem essa coparticipação do homem, o trabalho da mulher fica ainda muito mais prejudicado, né? O trabalho externo da mulher sendo praticado em casa, sendo realizado em casa. E isso, claro, vai pesar, no final das contas, na mulher, né? E aí tem um outro contexto. Eu acho que foi a pergunta que foi feita sobre a questão da reabilitação para os agressores. O que tem que ter educação? Né? O que a gente tem? Reabilitação? O que tem que ter? Punição, né? Como repressão. Eu entendo que tem que ter punição e tem que ter educação. Gente, não adianta nós pensarmos em leis, pensarmos em estratégias só de cima para baixo, só quando a violência se consumou. Nós temos que educar as nossas crianças, as meninas e os meninos, que nós somos de fato iguais, e esse é o feminismo que eu defendo. Eu acho que é o feminismo que a Ana defende, porque são vieses diferentes de feminismos. Então, que nós somos, sim, iguais, né? Que não existe hierarquia na relação homem-mulher, seja ela qual for, em que estrutura for, né? Numa relação de amizade, numa relação amorosa, enfim. E aí nós precisamos educar os nossos jovens e nós precisamos reeducar os nossos adultos, né? Nós precisamos desconstruir
toda essa educação machista que nós tivemos, que eu tive, que provavelmente a Ana teve, que provavelmente você, Bordalo, teve, e passar por esse processo de desconstrução de forma muito humilde, né, que definitivamente nós somos iguais, a nossa essência é de humanos todos, e que o gênero não pode ser um fator não pode, como não é, né, um fator de nenhum tipo de hierarquização, de nenhum tipo de privilégio, de opressão, e por aí vai. Eu acho que é essa a linha, né? A educação é a base de tudo. A educação, o conhecimento, só que a repressão ela vai ter que andar ao lado dessa educação, porque nós não podemos esperar que os jovens, agora que estão crescendo, né, 20, 30 anos, comecem esse processo de transformação. A gente tem que começar desde agora, ainda que a passos curtos ainda, né? Eu posso falar? Pode, fique à vontade, querida. Eu estou achando interessante o debate, porque a gente começou a falar de um momento que é específico, né, que é a pandemia, da violência que está acarretando mulheres nesse contexto, e está trazendo para o debate algo que é importante, que a gente precisa problematizar do porquê, né, desse debate, que é a questão da educação. Então, eu acho excelente quando a Juliana fala isso, porque é preciso ter coragem. Quando eu falo sobre feminismo, por exemplo, se eu perguntar para o Bordalo agora, Bordalo, quantos feminismos existem? O Bordalo não vai saber me dizer, porque são várias vertentes. Quantos feminismos existem? Feminismos. Quantos feminismos, né? O Bordalo não vai saber. Mas eu fiz essa brincadeira por quê? Porque quando eu falo em educação, como professora de história, nós somos invisibilizadas no livro didático. Se eu pego o livro didático hoje de história, eu não me enxergo. Eu sou mulher. Eu enxergo a mulher sufragista que foi lá para a rua lutar pelo voto, mas não se fala da mulher negra que estava lá cuidando da casa dessa sufragista, né? E não se fala de outras mulheres e a gente é invisibilizada. A partir do momento que eu me vejo invisibilizada no livro didático, como é que eu vou enxergar a mulher na sociedade? Invisível, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre feminismo e ter coragem, sabe? Acho que é importante falar isso aqui. Por quê? Porque a gente democratizou o debate sobre mulher, sobre feminismo, mas as pessoas tão pouco sabem o que é o feminismo, quantos feminismos existem, a importância dele, e é preciso ter coragem do homem também. Porque a gente vê os homens falando disso, se apropriando do debate, mas não tem coragem de enfrentar isso. Não tem coragem de silenciar para escutar uma mulher, não tem coragem de silenciar para valorizar o que aquela mulher está falando, porque o patriarcado e o machismo é tão arraizado que é uma dificuldade enorme de escutar uma mulher falando o que ela tem. Não é à toa que, muitas vezes, daquilo que eu falo sobre a violência, geralmente as pessoas não acreditam. Por que você acha que uma mulher tem dificuldade de falar da violência que ela sofreu em casa? Porque ela chega na delegacia e tem um homem ali esperando, ele vai dizer, isso é coisa de marido e mulher, vai para a transa, que vai dar tudo certo. Sexo vai resolver o problema de vocês. Então, acho que é preciso ter coragem, não só das mulheres, mas o homem também. O homem precisa escutar, o homem precisa ter a humildade de entender que nós, mulheres, também somos seres pensantes, né? Porque a própria história, a própria filosofia vai mostrar que a gente não tem racionalidade. Ou seja, nós somos movidas por emoção, somos as histéricas, somos as loucas, as sentimentais, como se nós não fôssemos movidas, né, por emoção. Eu acho que é preciso coragem, eu acho que os homens precisam abraçar isso. Eu acho que não adianta a gente trazer o debate e no cotidiano eu não escutar minha companheira, eu objetificar minha companheira, eu achar que minha companheira é louca, né? É aquela mulher que não tem razão. A gente precisa ter coragem, sabe? Por quê? Porque a maior dificuldade do homem silenciar é porque o homem perde privilégio, né? O homem perde um espaço que ele já conquistou há milênios. Então, quem é que quer silenciar, né? Quem é que quer escutar? Mas o problema é que a gente está falando de violência e de mulheres que morrem todos os dias por serem mulheres. Então, a gente não aguenta mais, né? É por isso que é tão importante a gente fazer esse tipo de debate e ter coragem de encarar isso mesmo. Porque se a gente não encara, a gente vai continuar morrendo por ser mulher, né? Continuar sendo violentada por ser mulher. É isso mesmo. Olha, o tempo voa, meninas. Nós já estamos chegando ao fim da nossa live. Eu quero aqui repercutir desculpem, uma declaração de novo da Elida Brat, está muito ativa hoje. Ô, Angelina, voltaste? Está me escutando? Alô, Angelina? Esse debate maravilhoso. A conexão da Angelina é machista. Das flores. Está dando problema com a conexão da Angelina.
Mas a Hélida diz que existem alguns sinais de que uma mulher está com um homem que futuramente poderá se tornar um agressor. Importante ajudar a mulher a identificar isso e não confundir o cuidado com o amor. Né? A Edila Rose diz, excelente debate, parabéns, obrigado, Edila, mais uma vez conosco. A Karina Caminha, obrigado, Karina, por estar conosco. Eu fiz também um convite para a Karina hoje. A Karina é lá de Coraci. Um abraço a meus amigos e amigas aí de Coraci. A maior dificuldade nesta pandemia são os sofrimentos emocionais perante a nossa família, pois como mulheres nos sentimos mais responsáveis pelos vínculos familiares. Eu tenho procurado aqui, querida Juliana, Ana Maria, Angelina, tentar, neste conjunto de coisas aqui no parlamento, desde o meu primeiro mandato, eu tenho tido uma preocupação de tentar furar brechas, não é? Nisto que vocês chamam de uma realidade extremamente fechada para o debate acerca da situação da mulher. Quando não, são debates muito superficiais, não é? Que não permitem adentrar em um questionamento um pouco mais estrutural da própria estrutura social brasileira e da nossa própria cultura patriarcal e machista. Eu sou autor, Juliana e Ana Maria e Angelina, da lei estadual que criou a Semana do Empoderamento Feminino, que deve ser realizada todos os anos na semana que antecede o 8 de março, nas escolas públicas e privadas do Pará. Para quê? Para chamar a atenção, para durante uma semana a figura feminina ser exaltada, ser discutida em todos os ângulos, não é? Exaltar as figuras femininas que serviram para a humanidade como um todo, com contribuições que até hoje a humanidade, as comunidades, os municípios estão aí a observar. Tem uma lei que eu vou pedir a ajuda de vocês todas e de todos. Aqui na Assembleia Legislativa, eu apresentei uma lei que tenta dialogar com a violência contra a mulher em bares, restaurantes e casas noturnas no estado do Pará. Eu recebi muitas reclamações, denúncias de assédios nesses ambientes. É claro que quando se vai para um bar, quando se vai para um restaurante, quando se vai para uma casa noturna, espera-se que haja um ambiente também de paquera, não é? Mas quando esta paquera não é bem-vinda, quando é inoportuna, é preciso que a mulher tenha direito de dizer não. A essência dos direitos humanos é exatamente o direito a ter direitos. Ora, a mulher que foi para esse ambiente sozinha não quer dizer que ela estaria à disposição. É preciso que aquele estabelecimento ofereça àquela mulher condições para ela poder se defender do seu abusador. Não é? E por isso esta lei que já existe no estado do Rio de Janeiro é um instrumento muito importante. Mas aqui na Assembleia, de repente, utilizando-se de um argumento limitado de que seria competência municipal, se rejeitou o projeto. Eu consegui reverter em plenário, porque na Comissão de Constituição e Justiça deu-se um parecer pela inconstitucionalidade. Eu provei no plenário que não é inconstitucional, porque o projeto não se imiscui em competências municipais de dar alvará para funcionamento, de determinar horário de funcionamento e assim por diante. Ele está superior, porque a Constituição, minha querida professora, doutora Juliana, estabelece que o direito à vida é superior a qualquer outro plano. E nós estamos aqui tratando da defesa da vida, da integridade da mulher. Esse debate vai continuar aqui na Assembleia e eu espero que vocês me ajudem aí. Se os movimentos sociais, se os movimentos de mulheres não vierem para esse parlamento pressionar, é muito difícil, porque nós temos um debate extremamente duro aqui de concepção de sociedade,
de visão de mundo. Mas eu queria, infelizmente, eu estou adorando o nosso debate, tem muita gente também, mas eu queria, infelizmente, pedir a Juliana que deixasse conosco suas considerações finais, Juliana, por favor, para que a gente possa ir encaminhando o final da nossa live. Foi um prazer enorme, adorei, foi um prazer ter te conhecido, Ana. Muito obrigada, deputado Bordalo, pelo convite e, acima de tudo, por trazer esse necessário debate para as redes, né? As pessoas falam muito sobre as relações de trabalho, sobre as eleições, né? Nós, inclusive, falamos aqui, mas existem algumas pautas que são talvez até mais necessárias e acabam sendo invisibilizadas, em especial nesse contexto, né, de pandemia, e a pauta das mulheres, sem sombra de dúvidas, é uma delas. Conte comigo para esse projeto, até porque a competência comum de todas as unidades da federação guardar a Constituição, zelar pela Constituição, zelar pela saúde pública. Então, não vejo óbice algum, né, a esse projeto no que toca à constitucionalidade. E, no mais, é isso. Eu espero te rever em breve também, Ana. Obrigada, Angelina. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigado, um beijo, querida. Companheira Ana, Beijo. para suas considerações finais. Gente, muitíssimo obrigado pelo convite. Adoro falar sobre mulher. Hoje em dia eu pesquiso mulher, falo sobre mulher, tenho um livro sobre mulher. Prazer enorme, né, estar aqui com a Juliana. Eu acho assim, homens se revejam, se repensem, pensem em suas masculinidades. Eu não gosto nem de usar o termo masculinidade tóxica, porque eu acho que não combina, masculinidade já é tóxica, né? Então, para a gente ter um mundo menos violento em mulheres, leiam sobre feminismo, sabe? Procurem se informar, procurem ajuda. Existem grupos de psicologia, existem grupos de história. Eu acho que a gente precisa ter um mundo menos violento, né? E meu recado é que sejamos todas feministas para um mundo menos violento para todas nós. E vou fazer... Quem quiser participar do meu grupo de pesquisa, só entrar em contato comigo depois pelo Facebook, Ana Maria Linhares, que eu adiciono e falo sobre o que a gente faz no grupo de pesquisa e apresento meu livro lá também, pessoal. E muito obrigada e beijão. Boa tarde, tá, gente? Um beijo, querida. Companheira Angelina. Vamos chegando ao fim, né, desse programa que foi maravilhoso, com essas mulheres incríveis. E dizer assim, deixar um recado para todo mundo, que se você ouvir uma mulher gritando, se você ouvir uma mulher precisando de socorro, ligue para 190. É o telefone do CIOP, que exatamente alguma viatura vai chegar nessa casa. A mulher não precisa fazer a denúncia sozinha, mas a gente tem vizinho para isso, e briga de marido e mulher, pete a colher, sim. Não dá para deixar uma mulher morrer e você omitir socorro. Então, liga e aciona 190 e salva. E vamos notificar esses casos, não pode ter subnotificação. Vamos juntar as forças e sempre combater a violência doméstica, que, infelizmente, ainda a nossa casa é o lugar mais perigoso do mundo para uma mulher. Então, a gente precisa se libertar disso. E é isso, deputado. Termina essa live com muito carinho por as mulheres, a Juliana e a Ana Maria. Muito obrigada. E até quarta-feira, né? Muito bem, Angelina. Obrigado, querida. Eu termino essa live primeiro agradecendo todos vocês e todas vocês que vieram conosco aqui. Agradecer a querida Juliana Freitas, uma parceira de trabalho. Eu tenho certeza que a partir de hoje eu vou ter também uma relação de trabalho intensa com a Ana Linhares, nossa companheira aí de Ananindeua. A Angelina já é nossa companheira, mas eu queria deixar com vocês esse pedido, esse apelo. Vamos observar o isolamento social. O isolamento social é imprescindível para nos defendermos, para evitar que aqui no Pará, aqui na cidade de Belém, Ananindeua, estou me preocupando muito, Ana, e aí de Ananindeua, muito preocupado, Ana, com a situação de Ananindeua, não é? Com a situação de Belém, para que a gente possa atravessar esse maremoto, para que a gente possa chegar melhores depois e também aperfeiçoar a nossa cultura política, a nossa cultura enquanto indivíduo na sociedade,
construindo uma cultura de maior tolerância, de maior capacidade de convivência com a diversidade, entender os diversos planos da construção civilizatória é muito importante, né? E eu quero dizer a vocês que a nossa live será agora, essa semana, nós teremos 3 lives. A de hoje, que estamos terminando. Quarta-feira, nós estaremos de novo aqui, às 16 horas. E na sexta-feira, nós teremos a última live da semana. As lives ficam disponibilizadas na página Deputado Bordalo. E também nós estamos vendo a condição de disponibilizar no YouTube, mas você já pode ir na página Deputado Bordalo, certo? Já está também no YouTube, estão me informando aqui. Você pode ir lá assistir. Quem não assistiu, pode assistir. Quem assistiu, recomende a quem não assistiu. Pode até fazer um debate na família. Esse é um tema que talvez agora, em pleno isolamento familiar, fosse oportuno demais travar esse debate na família, né? E na outra semana, nós então iremos dar a programação. Eu queria terminar essa live com um pensamento que essa semana eu vi de um trabalho maravilhoso da minha querida atriz Vitória Furtado. A Vitória, que é a nossa atriz bragantina, carioca, não é? Ela está fazendo produções durante o seu isolamento. Essa produção teve este trabalho teve a produção da minha querida irmã, companheira Iva Coelho, e esse trabalho está disponibilizado, inclusive, já na internet, na rede social, na minha página tem, e este trabalho termina com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o dia de hoje e o dia de amanhã. Essa frase é assim: da lama nascem os lírios. Da lama nascem os lírios. Eu tenho certeza que desta situação extremamente dramática vai nascer um novo mundo, vai nascer uma nova sociedade, vai nascer um mundo, um Brasil e um Pará melhores, como também vão nascer muitos homens e mulheres melhores. Fiquem com Deus. Até quarta-feira, a nossa live Café com Bordalo. Um beijo no coração de todos e de todas.